Eu tenho tantos livros, mas tantos livros, que chega a ser um inferno quando eu resolvo procurar um que eu me lembro, eu quero ver tal coisa em tal livro. Por quê? Porque eu acho todos os livros antes de achar aquele que eu preciso ou aquele que eu quero. É impressionante. Bom, mas aí eu queria falar para vocês hoje de algumas personagens que me marcaram muito ao longo das minhas leituras, ao longo da minha vida. Personagens pelas quais eu fiquei apaixonada. Por exemplo, o Dom Quixote. O Dom Quixote é uma figura apaixonante, é uma figura assim, um louco meio sensato, um sensato meio louco. Vocês têm que ler o Dom Quixote. Dom Quixote não era uma figura histórica. Tem gente que acha que Dom Quixote faz parte da história. Ele faz parte da história, mas é de uma história de ficção que se chama Don Quixote de la Mancha. Don Quixote de la Mancha, da Mancha. Mancha era o lugar de onde ele era, que fica lá na Espanha, e é uma personagem que foi inventada em 1605 foi publicada a primeira parte do Don Quixote, porque aí tem a segunda parte da história, que foi publicada em 1615, 1600. Eu não tinha nascido, você menos ainda, né? Mas Miguel de Cervantes já tinha nascido, já tinha ido para a guerra, e aí ele quis vir para a América, o Miguel de Cervantes, não conseguiu vir para a América, lá da Espanha para a América, e no final acabou escrevendo Dom Quixote em duas partes, tá? Vocês têm que ler, mas não leiam a tradução resumida, aquela tradução que mandam, que as escolas mandam os adolescentes lerem, porque é horrorosa. Leiam o original. O original, escrito em 1600, né, é meio complicado. É no espanhol, em espanhol de 1600, que não é o espanhol de hoje, não era o castelhano de hoje, é óbvio, né? 1600, nós estamos em 2017. Mas leiam uma tradução em português, também é uma opção. O Dom Quixote foi um dos livros mais traduzidos, aliás, o livro mais traduzido depois da Bíblia, tá? Ou seja, praticamente uma Bíblia, tá? É um romance. Enfim, mas não era nem do Don Quixote que eu queria falar. Uma outra personagem que me chamou muita atenção na vida foi a personagem do 100 Anos de Solidão. 100 Anos de Solidão é um livro de um autor colombiano que morreu há pouco tempo, e o autor do qual eu mais gosto, que é Gabriel Garcia Marques, Marques com Z no final. Então, a personagem que mais me chamou a atenção foi o Buendia, Arcádio Buendia. É a personagem assim que é outro louco delirante, que tá à procura como é que se diz, da fórmula para transformar um metal em ouro. Ele é meio alquimista. E assim, é uma personagem apaixonante porque ele acredita nos sonhos, ele vai atrás dos sonhos dele. Enfim, também não vou ficar falando muito porque nem era dessa personagem que eu queria falar. Eu fico me lembrando de personagens e aí vou me lembrando de outras coisas. 100 Anos de Solidão. Esse aqui é uma edição em português. Só para vocês verem, é muito legal esse livro, é maravilhoso, é dele, a personagem que eu estava falando, que é o José Arcádio Buendia. Na hora, assim, quase me esqueci do nome dele, mas José Arcádio Buendia. Eu estou procurando um negócio aqui que eu não estou achando e nem vou achar, porque não vai ter mesmo. Nesse livro, algumas edições trazem a árvore genealógica da família Buendia, porque é muita gente, e aí eles começam a repetir nomes, né? Tem o José Arcádio, o pai, o filho, não sei o quê. Outra personagem que me chamou muita atenção e pela qual eu sou realmente apaixonada, é a personagem da minha vida, também é do Gabriel Garcia Marques. Esse aqui é um livro de contos dele, tá em português também, só que eu li em espanhol da primeira vez. Do que se trata? O texto do qual eu quero falar para vocês se chama O Afogado Mais Bonito do Mundo. O Afogado Mais Bonito do Mundo. Eu tô vendo aqui que ele é de 1968. Jesus, Maria e José, eu não sabia que era tão velho assim, não. Aliás, não é tão velho assim, não, porque eu sou de 1966. Ele é 2 anos mais novo do que eu. O Afogado Mais Bonito do Mundo. Estão vendo aí? Essa personagem é maravilhosa. Eu vou explicar o porquê que ela é maravilhosa. Porque é um morto. É um afogado.
os meninos estão lá à beira da praia e aí de repente eles veem, ao longe vem vindo um negócio que parece um barco, que parece uma baleia, que parece sei lá o que, e no final das contas, quando chega, eles ficam brincando a tarde toda com aquele negócio que eles não sabem bem o que é, e era um afogado, era um corpo de um afogado. E os adultos, quando chegaram e viram e tiraram toda a sujeira, tal, viram que era um homem imenso, que tinha se afogado, e eles ficaram com dó do coitado do morto e resolvem cuidar dele para fazer um enterro decente. E nisso de cuidar dele, eles vão procurar de onde é que é esse morto, a história em si. E conforme eles vão, passam o dia procurando pela família, pelas origens desse morto, eles vão se afeiçoando a ele. E aquele lugar aonde chegou esse morto, é um lugar assim de pouca vida, dá para entender o contraste? E nesse processo de tentar buscar descobrir quem é esse morto, de onde vem esse morto, quem são seus parentes, eles se afeiçoam a ele como se ele fosse da própria família. E, inclusive lhe dão um nome. E a partir dessa aproximação, o povoado, que era um povoado morto, por influência desse morto afogado que chegou, acaba adquirindo vida. Então é uma história muito bonita, da qual não vou ficar falando muito agora, porque gostaria de dedicar só um vídeo inteiro para essa personagem, e no final das contas é uma personagem tão forte que o povoado lhe dá nome, eles lhe dão o nome de Esteban. Esteban tem a ver com tem um sentido esse nome, mas vocês vão procurar, porque não vou falar agora não. Tem a ver com o mar também. Outra personagem que me marcou muito a história da minha leitura e da minha vida, porque para mim personagens são mais fortes que pessoas reais, é a personagem deste livro do Kafka, A Metamorfose. Cara, eu tinha pego um livro aqui, esqueci dele lá no outro quarto, que era para falar também. O que tem a ver essa personagem A Metamorfose do Kafka? Inclusive tem uma relação com o Garcia Marques, porque eu vi uma entrevista do Garcia Marques que ele dizia assim, que ele leu A Metamorfose, que antes dele ser escritor, e que ele queria muito ser escritor. Quando ele leu A Metamorfose do Kafka e viu como era que o Kafka tinha escrito, como se escrevia, que começa assim, ó. Quando certa manhã Gregor Samsa acordou de sonhos intranquilos, encontrou-se em sua cama metamorfoseado num inseto monstruoso. Estava deitado sobre suas costas duras como couraça, e ao levantar um pouco a cabeça, viu seu ventre abaulado, marrom, dividido por nervuras arqueadas, no topo do qual a coberta, prestes a deslizar de vez, ainda mal se sustinha. Quando certa manhã Gregor Samsa acordou de sonhos intranquilos, Então, diz o Garcia Marques que quando leu A Metamorfose do Kafka, se surpreendeu e viu, então pode-se contar uma história assim como eu quero contar uma história. E aí ele partiu talvez para escrever o 100 Anos de Solidão, que é um livro que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, se eu não me engano, em 1992, mas agora mesmo não tenho muita certeza. Então, essa personagem também foi do Kafka, que é o Gregor Samsa, foi uma personagem que me marcou muito. Eu tive muita pena dele, porque as interpretações que fazem por aí dizem que ele acordou e se viu transformado num inseto, e muitos dizem que esse inseto é uma barata. E olha, aqui entre nós, eu odeio as baratas. Baratas são asquerosas, né? Inclusive, ontem, comentando a respeito disso com pessoas da família, eu resolvi que a partir de agora, quando eu detestar uma pessoa e quiser xingá-la, eu vou chamá-la de barata, porque é a coisa que mais detesto. Bom, aí voltando ao Kafka, Metamorfose, cadê o Kafka aqui? É o Gregor Samsa. Me deu muita pena, porque vocês têm que ler o livro, não vou ficar contando a história, não. Ele é porque não é que nem poema. O poema eu posso falar sobre ele, você lê ele de novo, né? O poema não tem aquela coisa do desfecho, como é que termina a história. Agora, romance tem, né? Aí não vou ficar contando a história. Mas ele se viu transformado num inseto, e existe um processo de que as outras pessoas da família que o amavam, né? Ao vê-lo transformado em inseto, parece que eles têm outro sentimento em relação
ao Gregor Samsa. Portanto, quer dizer o quê? Que a gente é muito influenciado pela aparência, né? Bom, mas aí vocês vão ler e foi eu gostei tanto que um dos meus gatos se chama Gregor Samsa. E por fim, finalmente, não, por fim não, ainda faltam duas personagens. Uma personagem desse livro aqui, ó, Primavera con una esquina rota, do Mário Benedetti. É um autor maravilhoso, esse é uruguaio. É a Beatriz. Beatriz é uma menina que se parece muito, assim, na construção com a Mafalda. A Mafalda é aquela menininha criada pelo Quino, a menininha dos desenhos do Quino. A Beatriz é uma menina que interpreta o mundo a partir dos olhos dela de menina, mas sempre tem uma sagacidade muito forte, muito grande. A última personagem é do livro que eu peguei e que não trouxe, que eu acabei esquecendo de trazer, deixei lá no outro cômodo. Se eu correr pra lá agora, será que eu posso correr pra lá pra pegar? É o tal negócio, eu tava procurando um livro e eu achei todos os outros antes de achar o livro que eu queria. Na verdade, nem achei o livro que eu queria, por causa dos muitos livros que eu tenho. Mas a personagem eu posso falar aqui é o Akaki Akakevich, de um livro, de um conto do Nicolás Gogol, ou Gogol, acho que é Gogol que se diz. Eu pronuncio do meu jeito, não é problema meu, né? Mas é russo, um autor russo, e o título do conto é O Capote, ou El Capote, porque eu li em espanhol. Eu não leio em russo, mas os russos estão traduzidos para o espanhol e também para o português, né? Chama-se O Capote, do Nicolás Gogol, e é um texto, a personagem se chama Akaki Akakevich. O capote é o nome do casaco grande, porque lá na Rússia faz muito frio, né? Aliás, na Rússia, né, vai ser a Copa do Mundo, é a Copa do Mundo? É a Copa do Mundo agora de 2018. Cara, eu falei que a gente tava em 2017, mas a gente tá em 2018. Em 2018 é a Copa do Mundo lá na Rússia. Acho que é na Rússia, né? Agora não tem pra quem perguntar aqui, que estou sozinha dentro do quarto, nem os gatos estão aqui comigo. Mesmo que eu estivessem aqui, não ia perguntar para os gatos, que eles não iam saber, né? Pouco lhes interessa a Copa. Mas voltando ao Gogol, ele escreveu O Capote, a personagem é a Akaki Akakevich, e assim, é uma personagem que passa muitas privações, e faz muito frio na Rússia, daí o capote, né? E ele tem um capote velho, um casaco velho, que ele tenta remendar de todas as maneiras, mas aí o costureiro, o alfaiate dele, diz que não tem mais como remendar aquele capote, que ele tem que fazer um novo. E o Akaki Akakevich, que é uma pessoa pobre, ele economiza muito para conseguir fazer um novo capote. E aí o que acontece com o capote maldito lá na Rússia, de 1800, se eu não me engano, agora eu não lembro, porque eu deixei o livro lá no outro cômodo. Na Rússia daquele tempo dos czares, acontecem roubos, como acontecem por aqui, como acontece em São Paulo, acontece no Rio de Janeiro, e aí roubam, ele tá lá passando por uma praça e roubam o capote dele, os miseráveis dos ladrões levam o capote do coitado, e ele fica tão entristecido que ele morre, acho eu, de tristeza, não foi nem do frio que ele começou a passar, por conta do bendito capote que foi roubado. E aí se desenrola a trama. Essa personagem foi uma personagem que também me tocou muito, da mesma forma que o Gregor Samsa, do Kafka, da Metamorfose, porque eu fiquei com muita pena dele, muito dó. Sabia que dó é uma palavra masculina? É o dó. Talvez daqui 150, 200 anos vire a dó. Porque é estranho falar o dó, né? Todo mundo fala a dó, mas é o dó. Então eu fiquei com muito dó dessas duas personagens. Fica aí para vocês toda essa lista de livros que vocês deveriam ler se interessam por literatura e por personagens que são apaixonantes. Aí vou repetir então. É o Dom Quixote, do Miguel de Cervantes. Em seguida, o José Arcádio Buendía, que é do Garcia Marques, 100 Anos de Solidão. Aí depois, O Afogado Mais Lindo do Mundo, do Garcia Marques também, cujo nome é Esteban, o Afogado. Aí então também tem o Gregor Samsa,
da Metamorfose do Kafka. Aí vocês têm do Nicolás Gogol, A Kaká Kekevich, do texto O Capote, do livro O Capote e Outros Contos. Depois nós temos também a Beatriz, que vocês podem também achar na internet, alguns fragmentos deste livro aqui. Beatriz, Una Palavra Enorme, Beatriz, La Pollution, Beatriz Libertad, etc, etc, etc. Tem muitas mais personagens, mas essas das quais eu falei, por elas eu tenho um carinho muito especial. Se alguém quiser saber mais alguma coisa, pode escrever aqui embaixo, aqui nos comentários. Marilene, fala de tal coisa. Marilene, fala de tal outra. Outro dia na sala de aula, uma aluna falou, eu falando de TCC, falando assim, e você, todos os grupos já tinham conversado comigo, e vocês não me falaram nada. Aí a aluna lá quieta no fundo da sala falou assim, professora, a senhora gosta de falar, né? Como a senhora gosta de falar, professora?